Gênese no lar, Evangelho no coração. Com a alegria que brota do nosso coração, agradecemos por mais uma manhã, 17 de novembro do ano de 2020. Quantas bênçãos temos recebido nas manhãs que nos reunimos para beber dessa fonte maravilhosa do Evangelho, lucificados pela doutrina dos Espíritos, envolvidos pelos benfeitores que nos circunvolvem, cada manhã prodigalizando momentos de consolo, de orientação, de aproximação com o futuro que nos aguarda, com as tarefas que necessitamos realizar. Nos colocamos de joelhos em espírito com humildade para dizer: Jesus, muito obrigado. E confessamos não saber pedir, talvez não ter o que pedir, uma vez que o teu amor nos completa, nos envolve, nos motiva para termos fé e esperança e sairmos para o mundo para operar a caridade. A inteligência para o bem de todos, tema da manhã. Vamos explorar o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, recordando Jesus, conforme o registro que está em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Allan Kardec publica uma mensagem assinada por Ferdinando, um espírito protetor. Não vos ensoberbais. Não vos ensoberbais. Já dá o tom. Do que sabeis? Porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver em torno de vós as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará a existência miseráveis
existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Amigos, síntese da caridade bem empregada. Aviso para não observância a estes ensinamentos. Quando a inteligência é empregada para o bem de todos, significa que está a caminho do progresso, da vitória, do sucesso. Não queremos entrar no mérito da inteligência, porque é um assunto tão vasto. Se discute inteligência emocional, racional, inteligência afetiva, social, inteligência espiritual, é verdade. Dialoga bastante com o processo evolutivo das mudanças necessárias na jornada, para que desenvolvamos estas ferramentas. O que inclusive explica a diversidade, a escala espírita, a escala intelectual e moral. Pois não necessariamente um homem bem desenvolvido racionalmente tenha condições de tirar a essência do intelegere das questões espirituais. Jesus, inclusive, dá uma dica, que a mensagem do Evangelho nem sempre é para os doutos, mas para os simples de coração. Vai falar de pureza, de receptividade, mas de inteligência espiritual e moral, sem dúvida. O que nos esclarece ainda que na sociedade temos pessoas que não tiveram acesso ao chamado aculturamento, a academia, um ambiente de intelectuais. E são espíritos sábios, espíritos de sabedoria. Não é verdade? Da mesma forma, doutores, PhDs, talvez prêmio Nobel, e não necessariamente com a humanidade desenvolvida, o interesse ao bem do semelhante. Uma vez que a nossa inteligência é capaz de coisificar as questões humanas em favor do interesse pessoal. O que significa isso? Eu posso ter uma desenvoltura interessante, sob o ponto de vista do meu relacionamento com um ente querido e com uma desenvoltura completamente diferente com um outro ente que não é querido. Entenderam como é vasto, como é profundo o assunto? Não dá para querer definir em poucos instantes. Aliás, compete à ciência fazê-lo. A gente tira algumas lições do ponto de vista prático. O que é importante
é compreendermos que precisamos ser inteligentes no que remonta à nossa vida prática. O que a gente já entendeu ser bom, aplicar a inteligência no sentido de investir mais. O que é menos bom, nós precisamos de revigorar, ressignificar. Pois existe a nossa escolha pessoal e a inteligência que o Espiritismo sugere para desenvolvermos nos coloca também diante de uma organização que está para além dos nossos limites. Significa que eu preciso de cuidar das minhas coisas, mas eu também sou responsável para dar uma cota de contribuição no ambiente que me circunvolve. Eu respondo por isso também. E do lado de fora, na minha convivência, existem aqueles que são superiores, os iguais e os inferiores, do ponto de vista da inteligência, da experiência. Então, a cada um segundo suas obras. Observem. Então, se na Terra as pessoas estão interessadas em ter livre-arbítrio pleno, sob o ponto de vista espiritual, quanto mais liberdade tivermos, mais responsabilidade. Então, antes de avocarmos a liberdade total, a dica seria pensar nas responsabilidades, porque na vida tudo tem ônus e bônus. Então, antes de pedir, já sabendo que obteremos, vamos usar a inteligência para saber o que pedir. Sabendo que nós vamos ter que arcar com o pedido, com a busca e com as portas que se abrem. Isso é extraordinário. Nós temos que encher o coração de alegria, porque estamos sendo convidados para refletir. No nosso mundo, nós escutamos e perseguimos, por que não dizer, as vitórias, que nos dias atuais podem ser traduzidos como sucesso. O que é o sucesso? Aquilo que sucede, acontecimento, fato, ocorrência. Vou pegar uma definição rápida, qualquer um pesquisa por aí. Significado de sucesso também: acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso, resultado de um acordo, enfim. Alguns ainda vão perguntar: o que é ter sucesso na vida? Lograr êxito no que se dispôs a fazer. Mas afirmam que não existe palavra que tenha tanto significado quanto o sucesso. Toda caminhada tem um objetivo a ser alcançado. É necessário, portanto, usarmos da inteligência para definir o que nós queremos alcançar. Sob o ponto de vista moral e espiritual, queremos ser melhores e ter uma vida mais qualificada. Então, para isso, nós temos que nos esforçar. Então, sob o ponto de vista do sucesso, se confunde o sucesso com questões materiais. O nosso sucesso é sob o ponto de vista espiritual. Mas, para usar a mesma palavra, o sucesso no âmbito material, ele pode sugerir que, durante o trajeto, você use de todos os recursos para alcançar. Então, os meios podem justificar os fins, se você assim pensar. Sob o ponto de vista espiritual, o princípio e o meio é que vão nos levar ao sucesso. E se nós estamos falando do progresso moral e espiritual, desde o primeiro movimento pela manhã, nós já estamos dialogando com a virtude e vamos abraçar até o fim. Justiça, amor, ciência, o belo, a arte,
a arte a ser usada para ajustar os contrastes. É agir com inteligência. Então, para se atingir o sucesso, nós precisamos de harmonizar todos os contrastes. Significa que nós teremos experiências em muitos departamentos do caminho. E em todas elas nós não podemos abrir mão da justiça, do amor e da ciência na operação da caridade. Fora isso, você pode obter sucesso, por exemplo, num relacionamento, mas a troco do quê? Qual a perpetuidade desse sucesso? Você pode ter sucesso no seu trabalho, atingindo metas, galgando cargos, mas o que está por trás disto? Tem pessoas que buscam sucesso como celebridades. Querem ser conhecidas. Então, quanto mais seguidores ele tiver, significa que para ele é uma vitória pessoal. Nem toda celebridade tem sucesso na vida pessoal. Ou sucesso na vida profissional. O indivíduo pode ser muito bem profissionalmente, ele pode atingir o ápice inclusive da premiação, sem com isso ter sucesso no plano pessoal, de relações. Então o assunto é muito vasto. O que vale é o seguinte. Agora eu vou tratar como sucesso e vitória só para a gente separar. Sucesso na terra, vitória no céu. Jesus dá uma dica para que sejamos vitoriosos nos céus. E para isso nós temos que ser vitoriosos sob o ponto de vista da intimidade. Nós temos que aprender a dialogar, alinhar, harmonizar os nossos desejos sob o ponto de vista da vida atual com a vida moral e futura. Senão, a gente pode usar aquela imagem do interior de Minas, quando a gente falava do cobertor curto. A gente chamava de cobertor peleja. Você quer cobrir a cabeça e deixa os pés de fora e vice-versa. Só para vocês ficarem mais tranquilos com relação ao sucesso. Pergunto a vocês: qual geralmente é o final da vida das grandes celebridades? Basta você fazer uma pesquisa. Quantos atingiram as cumieiras do sucesso em Hollywood e terminaram a vida sem família, suicidas, envolvidos em dramas seríssimos, passionais? Eu estou buscando Hollywood, não que eu estou definindo como algo que não presta, me entendam aí. Estou apenas trazendo um exemplo, porque Hollywood pode ser na sua família, pode ser na sua comunidade. A busca do aplauso. Quer dizer, a vitória lá fora com a derrota interior. Nós queremos a vitória para sempre. Para isso nós temos que aprender a administração pessoal, dominando os impulsos, porque cair na tentação é muito fácil. Uma vez que somos ainda incipientes, somos frágeis, somos neófitos. Essa história de anjinho, somos fiote, é pura verdade. Que muitas vezes a gente veste uma máscara, põe uma roupinha, põe uma asinha, fala adocicado, mas nós podemos estar sendo instrumentos, ou usar o instrumento como a inteligência, para, ao invés de trabalhar na terra, como a parábola está sugerindo, a gente usa para atacar o semelhante ou a obra do Senhor. Ferdinando perguntou: seria justo expulsar o trabalhador que está usando a enxada que foi lhe emprestada para atacar o seu senhor? Qualquer um aqui responderia que sim. Porque ele recebeu a confiança do patrão, não é verdade? E o expulso aqui, vamos entender, não é no sentido da retaliação, é no sentido da seleção.
Você convoca uma pessoa para prestar um serviço. Aí ele chega na sua casa, um pintor. Aí ele começa a jogar tinta para todo lado, desperdiçar, fazendo tudo diferente do planejado. O que você vai fazer? Se você não for pintor, você vai contratar outro pintor. E, aliás, uma dica: se você não é pintor, não se preste a pintar, porque não vai ficar bom. Cada um segundo suas possibilidades, suas habilidades. Então você vai trocar. Você não está trocando pessoas, você está trocando serviço. Então, se você é bem atendido na padaria, você tem tudo para voltar. Mas você está ali há anos, um dia mal, não foi legal. Poxa, natural, falhas humanas acontecem. Significa que você não vai retornar? Retorne, dê uma oportunidade. Porque o indivíduo podia não estar bem naquele momento. Ele pode estar passando uma fase difícil. Dê uma oportunidade. Agora, se é o estilo, se a pessoa não está muito interessada em mudar a qualidade do atendimento da padaria, é natural que você troque. Até porque se a freguesia modificar, ele será chamado pela força da circunstância a rever o conteúdo das suas atividades, ou quem sabe vender o ponto e passar para um outro que vai atender a comunidade melhor. É nesse sentido. No seu relacionamento, você vai trocar? Você vai dar oportunidade. Entenderam onde que eu quero chegar? Então eu não estou falando em trocar pessoas como se fossem peças num tabuleiro. Eu estou falando sobre priorizar, qualificar e escolher. Você é livre. Naturalmente, no mundo material, você quer ter um bom atendimento por um custo melhor, não é assim? Agora, nem sempre o custo mais baixo significa que você vai ter melhor atendimento. Então existe um ônus e existe um bônus. Você faz as suas escolhas. Mas o que importa é que antes da escolha você avalie o que está brotando do seu coração, se o evangelho é presente ou não. Porque se não tiver evangelho, você está perdendo a oportunidade, mesmo que o escândalo estiver acontecendo lá fora. A inteligência pode ser usada em benefício pessoal e apertando aquele botão, deleta o próximo. Tô nem aí para o sistema. É fácil identificar. A vibração, porque tudo no universo é vibração, ela não engana. Jesus alertou: cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, porque eles enganarão a muitos naquele tempo. E nós estamos vivendo esse tempo. Temos que tomar muito cuidado com as nossas opções, com o menu de preferências, para que a nossa inteligência seja utilizada para o bem de todos. O Evangelho é sempre um desafio que precisamos comemorar, celebrar, pois ele chega de uma forma suave, respeitosa, amiga. E quando acolhemos a proposta com a alma pronta para ler e aplicar, todos os problemas apresentam soluções com Jesus. E é natural que a insatisfação, as dificuldades, a insegurança brote no coração do aprendiz. Tanto é verdade que há uma história narrada por Neio Lúcio, contida no livro Jesus no Lar, titulado O Argumento Justo. Eu vou pedir licença para ser fiel ao autor. Era uma noite em casa de Simão. Transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes.
Tadeu e André, atacados horas antes, às margens do lago, por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mau qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade da minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova verdadeira aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Seria na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura, como as nossas, em muitos momentos da nossa travessia. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu. Dizem por aí que Jesus não sorria. Jesus sorriu, tocado de bom humor. Dizem por aí que ele é sisudo, que ele é um ser celeste que não tinha humanidade. Então ele sorriu tocado de bom humor,
Porque a vida é celebração. Mesmo nos instantes tristes, tente encontrar um sorriso no cantinho do seu coração. É um exercício, é uma virtude. Não gargalhada, mas o bom humor. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Afirmou o mestre. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. O paraíso que sonhamos vem. E não vejo aqui nenhum companheiro alado. Ao meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes. Observem bem, Jesus está dizendo, somos aprendizes. Ele é espírito puro, ele não tem que aprender mais nada. Somos aprendizes do bem, porque o bem é eterno. Em todas as moradas, em todas as escalas do mundo, o bem supremo em Deus. Obviamente que o bem para o homem civilizado ou para o homem da caverna, ele tem uma outra dinâmica. Mas continuamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva, para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cismos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. A inteligência a serviço de todos, dinamizando, vivenciando a boa nova, pois a proposta do Cristo é adequada e eficiente. Não há proposta melhor, porque representa o pensamento de Deus, que se expressa por misericórdia, por justiça, por bondade. Que aprendamos nesse processo a não abrir mão dos princípios virtuosos para vencermos os ciclos viciosos. Projeto de vida. Reencarnamos para isto. E graças a Deus temos a imortalidade da alma, que vai nos premiar com novas oportunidades. Eis o troféu que Deus oferece para aqueles que atingem o sucesso. Não
algo de material, mas o reconforto íntimo, a paz na consciência. Que Deus nos inspire na jornada. Gênese no lar. Inteligência para o bem de todos. Tenham todos um dia de muito trabalho e que possamos usar a enxada para lavrar a terra dos corações, principalmente o nosso, pois chegou o momento de semear o novo futuro e aprender com bondade a recolher os tesouros que brotam do passado, que apresentam para nós os desafios a serem vencidos. Não posterguemos, não hesitemos, não reclamemos. Vamos à frente, com Jesus no coração. Será uma estrela que há de brilhar. Mesmo se os homens, mesmo se os sofistas, mesmo se as dificuldades, as pedradas, a indiferença venham para tentar impedir. Faça a diferença. Mas para isso você precisa de aprender a pensar diferente. Não como a massa, mas como um discípulo que tem na fonte sagrada do Cristo o seu referencial de vida. Bom dia para todos.